Catarina diz que a pobreza é maior e vocês e o PCP somados na Madeira não chegam aos 4.000 votos. O que é que terá falhado? Não será a altura de olharem para vocês em vez de passarem a vida a olhar para os outros? Calorosas saudações, e o Bloco de Esquerda na Madeira teve 1.500 votos. Ora, era muito giro nós termos mais do que 1.500 likes neste mesmo vídeo. Portanto, só depende de vocês. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp e essas coisas. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Ora, só um pormenor importante. Hoje à noite vamos ter uma live às 10 da noite porque os tuk-tuks em Lisboa, que é um ramo dominado em termos de atividade económica por imigrantes neste momento, estão com, enfim, enganos a nível da história de Portugal e enganam os turistas relativamente a factos históricos quando fazem os tours nos tuk-tuks, e há uma reportagem que foi feita sobre isso e, portanto, vamos estar a ver e a visualizar. O link da live está no primeiro comentário afixado, portanto podem ir lá ver que já está disponível. Ora, o que é que se passa? Catarina Martins ontem num debate aceso na SIC Notícias onde, como é que eu ia dizer isto de uma forma simpática, poderia ter saído melhor da fotografia. Estou a ser eufemístico. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Mas fora do Funchal, o PSD desenvolveu em todos os concelhos há equipamentos desportivos, em todos os concelhos há equipamentos educativos. O que aconteceu? Já mal para era falar, que em 50 anos já não para não fizessem falar. nada. Ou seja, Não era que em 50 anos não fizessem nada, mas desculpa, diz-me uma região portuguesa onde a transformação a partir da base estatística de miséria tenha sido tão grande como na Madeira. Em todo o país com 50 anos de democracia, por olha, favor. por amor de Deus, nós em 50 anos de democracia cá continuamos a ser um país de coesão desde o primeiro ano que entramos na União Europeia, crescemos taxas miseráveis. Qual é a comparação? É com o continente? Se a comparação é com o continente é só ir à Pordata, não há comparação nenhuma. Este, infelizmente, não é um país rico. Este, infelizmente, é um país onde, pelo menos, se começa a perceber que, no setor político que a Catarina representa, a votação praticamente desapareceu. Ora, não deixa de ser extraordinário que a esquerda veio ao mundo para resolver o problema da pobreza. A Catarina diz que a pobreza é maior e vocês e o PCP somados na Madeira não chegam aos 4.000 votos. Muito bom, muito bom. E a questão é que tudo isto é verdade. Tudo isto é verdade. Sabem que as eleições da Madeira tiveram uma repercussão interessante para a esquerda. Ou melhor, não tanto para a esquerda, mas para quem é de direita, porque o partido mais à esquerda no Parlamento da Madeira é o PS. Portanto, eu quando digo que a realidade na Madeira é mais à direita do que propriamente a realidade nacional, isso é verdade. O JPP, eu diria até que é mais ao centro do que propriamente o Partido Socialista. E reparem, o PCP não conseguiu eleição, o Bloco de Esquerda não conseguiu eleição, o PAN não conseguiu eleição, o PS perdeu 3 deputados, creio que passa de 11 para 8, o JPP cresce, é verdade, mas mesmo assim não é um partido da esquerda progressista ou da esquerda radical, é um partido de centro-esquerda. Portanto, a realidade é que a esquerda, civilizacionalmente falando, está pelas ruas da amargura. Mesmo a nível nacional, reparem que o Partido Socialista perdeu nas últimas eleições 42 deputados. É imenso, passam de 120 para 78 deputados. O PCP passa de 12 para 6. Portanto, manteve depois os 6, mas tinha perdido 6 nas anteriores. O Bloco de Esquerda tinha perdido de 19 para 5. O único que cresceu foi o LIVRE e foi só de 1 para 3. Portanto, estamos a assistir a uma destruição civilizacional e ideológica da esquerda em Portugal. E na Madeira é muito interessante ver isto, porque só aqui um à parte antes de continuarmos, por todos os por mais defeitos que o PSD tenha, que tem ainda por cima Miguel Albuquerque com a sua situação judicial, na sua condição de arguido, enfim, vale o que vale, mas apesar disso, as pessoas ligam muito ao fator económico, e a realidade é que a Madeira, antes do PSD governar a Madeira e depois, são claramente dois mundos diferentes. E as pessoas sabem isso dentro da região da Madeira e, além do mais, verdade seja dita, os índices macroeconómicos não são maus. A Madeira, neste momento, tem o segundo maior PIB per capita do país, só apenas ultrapassado por Lisboa, tem níveis de crescimento económico razoáveis, se não estou em erro também tem níveis de superávit, e toda a vida foram governados por políticas mais à direita. E isso pesa significativamente. O que é que terá falhado? Não será a altura de olharem para vocês em vez de passarem a vida a olhar para os outros? É que foi de certeza do vosso lado que falhou. Para, foi vocês que as pessoas deixaram nós temos um regime de 50 anos em que o emprego depende do PSD, em que os apoios sociais dependem do PSD, temos uma sobre-representação de comentadores do Bloco de Esquerda para os 2 ou 3%. Os dirigentes da esquerda, do Bloco e de outros partidos passaram a vida a ser perseguidos, incluindo com processos judiciais.
jornais. pelo Vocês PSD. têm 2% e 200 comentadores na televisão e nos jornais. Não há mais sobre representação na comunicação social. Não. Podemos É sempre dizer uma coisa verdade. É qualquer. verdade e qualquer um Podemos sabe. sempre dizer uma coisa qualquer. Comparar Podemos sempre dizer uma coisa qualquer. Não o estamos na nível Madeira. de liberdade na Madeira, de quem ninguém fala assim, com a sobre-representação do Bloco na comunicação social e usar isso como desculpa para o insucesso muito eleitoral, incomodado de eu estar cá. quando tem 1500 votos. Não, eu acho que deve vir de repente sempre. parecia. Eu acho que deve vir sempre, mas deve tirar a consequência de vir sempre e ter 1500 votos. Eu percebo que a Catarina Martins queira ganhar o argumento, mas colocar isto numa questão pessoal de estar muito incomodado que eu esteja cá, não é essa a questão, não é? Portanto, o exemplo que é dado é de uma forma macro, em que há muita representatividade ideológica da esquerda progressista em Portugal, quando a esquerda progressista em Portugal nem 10 deputados tem. A realidade é essa. É que não tem 10, tem 10, desculpem, tem 12, não é? 5 do Bloco, 4 do PCP, 3 do LIVRE. 13, falta a Inês Sousa Real, 13. Portanto, a realidade é que estamos a falar de 13 deputados em 230. E quando olhamos para o comentário televisivo, das rádios, da comunicação social geral em Portugal, a representação do comentário representativo da esquerda progressista em Portugal é muito superior em termos de comentário do que propriamente para aquilo que são 13 deputados na Assembleia da República. Aqui quem perde, no caso, será mais até a direita liberal e conservadora, que terá menos representatividade nesse aspecto. A nova direita, per si, atenção, não é o PSD nem o CDS, que esses têm obviamente representatividade. Agora, a Iniciativa Liberal e o Chega, também por serem partidos novos, verdade seja dita, não têm tanta representatividade no comentário político como, por exemplo, a esquerda progressista em Portugal, por estes dois fatores, não é? O principal talvez seja mesmo a questão do tempo, que já estão cimentados na realidade política em Portugal por serem dois partidos novos. Mas é giro ver isto, sabem? É giro ver isto porque é a queda do Bloco. Mas isto também são ciclos. Eu hoje estava a pensar nisto, só aqui à parte, em como as coisas mudam. Nós hoje podemos estar a assistir a uma grande vaga hegemónica de direita, mas daqui a 5 anos estarmos a assistir a uma grande vaga hegemónica da esquerda. Eu recordo que nem há 3 anos não, mas há 3 anos nós tivemos uma maioria de esquerda no Parlamento com 133 deputados. 133 deputados. Atenção. Portanto, e uma maioria absoluta do PS. 3 anos depois, nós agora estamos a falar de uma maioria de direita, sem nenhuma maioria absoluta de um único partido, mas uma maioria de direita que teve 138 deputados nesta última legislatura. Portanto, isto são ciclos. E é bom que, pelo menos, Madeira à parte, agora falando na questão nacional, é bom que haja o entendimento, no mínimo, cordial entre as direitas para aproveitarem esta vaga hegemónica civilizacional de direita. Porque há comboios que só passam uma vez na vida. E é bom que se aproveite para a transformação do país. Bom, vamos até, não há nenhuma novidade vamos até aos resultados na Madeira. Há pouco víamos um sorriso do João Almeida, e o sorriso do João Almeida coincidiu exatamente quando apareceu a eleição de um deputado do CDS-PP. Está confirmado. E vai ser o deputado, provavelmente, o deputado que fará a maioria, sendo que o segundo do CDS até há pouco ainda entraria antes do primeiro do PAN ou da CDU, portanto ainda haveria essa possibilidade, embora faltem freguesias do Funchal, esta diferença poderá diminuir, mas é extraordinário que numa eleição em que o PSD cresce mais de 7 pontos percentuais, o CDS perca menos de 1 ponto percentual. Isto é um reforço muito grande dos dois partidos que no continente fazem a Aliança Democrática e, portanto, acho que é muito, muito interessante ver que este crescimento enorme do PSD não corresponde a uma descida nem nada que se pareça proporcional do CDS, pelo contrário. Eu queria só meter esta parte aqui do João Almeida, porque acho que é um comentário acertado e, ao mesmo tempo, para dar só aqui uma contextualização final das eleições na Madeira, porque ontem houve 2 pessoas que tiveram... Enfim, uma teve um balão de oxigénio e a outra respirou de alívio. Quem teve um grande balão de oxigénio foi claramente Luís Montenegro, porque pensou que, se isto acontece na Madeira, pode acontecer provavelmente no continente, e atenção, não está errado, porque o Miguel Albuquerque tem problemas com a justiça. Está na situação de arguido, não foi acusado nem nada, mas é arguido, portanto tem um problema para resolver. E ele pensou, bem, eu não estou arguido, mas há aqui suspeitas relativamente à minha pessoa, etc. E, portanto, se aquele indivíduo que tem problemas ou suspeitas na justiça consegue ganhar praticamente com uma maioria absoluta ou coligado ao CDS tem a maioria absoluta, então eu aqui no continente também.
A questão é que o Chega tem mais força no continente do que tem na Madeira. O Chega na Madeira teve um resultado fraquito, apenas 3 deputados e percentualmente cai praticamente para metade. E pode dificultar um pouco a questão da maioria absoluta, e Montenegro sabe disso, mas certamente lhe vai na cabeça, talvez eu não consiga a maioria absoluta, mas certamente fico muito próximo de conseguir essa maioria absoluta e talvez com a Iniciativa Liberal eu chegue a esses números. É o que lhe vai na cabeça, tenho a certeza absoluta. A outra pessoa que ficou mais aliviada com isto foi, de certeza, Marcelo Rebelo de Sousa. Sabem, ele, por acaso, não sei se viram ontem, ele entrou aos 125 minutos do jogo de Portugal-Dinamarca, que é curioso, ele é mais rápido a falar na flash interview dos jogos da seleção do que das crises políticas do país, que é uma coisa que eu nunca compreendi em Marcelo, que é, enfim, não sei se ele está à espera de ser convocado para o Mundial de Sub-70, mas está a fazer boa figura para isso. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto? Metam like no vídeo e subscrevam o canal. Obviamente, não sei se me expliquei bem, mas só para dar a nota, Marcelo respirou de alívio porque sabe que tem governabilidade estável na Madeira, não é? Portanto, não vai ter mais marcações de eleições, pelo menos na Madeira. Agora está a rezar de certeza para que aconteça o mesmo no continente. Era nesse ponto, acho que ficou perceptível. Mas bom, ficamos por aqui. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.